Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por você estar aqui hoje, por você estar nessa noite, nesse local. Eu lembro que a conversão é muito curiosa, porque nem sempre a virada de chave na cabeça do crente é quando levanta a mão, né? A minha foi uma reunião parecida como essa. Era um sábado à noite, poucas pessoas, a igreja não estava lotada. Mas quando a gente estava aqui lá com a Bíblia aberta, as coisas começaram a fazer sentido. A palavra, ela começava a fazer sentido. E a gente achou muito, e a gente ali naquele culto, e eu principalmente, achando tudo muito, muito especial, muito como se tivesse Deus marcado um encontro com todos nós ali. E ali uma virada na minha vida espiritual foi efetuada. Eu comecei a entender um pouco mais a respeito da tão grande salvação e o tão grande amor que foi derramado sobre a minha vida. É bem verdade que às vezes o nosso coração e a nossa mente, ela está turva por tantas preocupações e coisas do dia a dia. Tem gente que sábado vem do trabalho, vem, sabe, dos afazeres de casa. Aí chega nesse momento aqui, quando senta, que é o momento de descanso. Às vezes a mente desliga, não pensa em nada. Às vezes as preocupações ainda acompanham. Mas é bem verdade que hoje é um daqueles dias que eu entendo que o Senhor quer falar algo. Hoje é um daqueles dias que eu entendo que o Senhor quer transmitir uma mensagem. E eu queria muito que essa mensagem chegasse ao seu coração. E é por isso que eu vou pedir ao Espírito Santo, a Ele que, sabe, age no seu coração, age na sua mente, age nos seus sentimentos. E que cada palavra aqui falada ou lida através da Bíblia possa fazer sentido e encontrar morada no seu coração. Nem que seja o versículo. Se a gente abrir aqui a Bíblia e ler o versículo e aquilo fizer sentido para você, eu vou ficar muito satisfeito. Queria que você fechasse o olho, baixasse sua cabeça agora e tivesse essa conversa com Deus. Peça para que a sua palavra possa fazer sentido para você hoje. Peça a Deus agora que você seja o alvo da mensagem dele. Que hoje seu coração encontre a mente de Cristo. Que hoje você saia desse culto com algo no seu coração de Deus. Pai, obrigado por mais uma vez estar aqui contigo, por mais uma vez adorar o teu nome, por mais uma vez encontrar meus irmãos. Sábado à noite não é qualquer dia. Hoje é um dia marcado, o encontro com o Senhor. Eu reverencio quem o Senhor é, a importância do Senhor nesse lugar, nesse momento, a tua presença e a tua pessoa nesse lugar. Eu te adoro, Pai, agora. Eu exalto o teu nome sobre todas as coisas. Não existe nada mais alto que o Senhor agora. Não tem nada mais precioso. Nada pode ocupar o teu lugar, Senhor. Não existe pessoas ou coisas. Nada, Senhor, é suficientemente grande e importante como o Senhor. Que o Senhor hoje tome o nosso coração como livro e escreva, Pai, hoje mais da tua história, mais do teu coração em nosso coração, em nome de Jesus, amém. O ser humano, de fato, é alguém muito complicado. É um bicho muito difícil. Ele é egoísta. Ele é, sabe, tacanho. Ele é egoísta. Brigas, divisões, facções. O que o ser humano puder fazer para dividir, para destruir, a gente, na história humana, todos nós já vimos muita coisa. Todos nós já vimos bastante
atrocidades cometidas pelo ser humano. De fato, o ser humano é um bicho muito complicado. Muito complicado. E alguns, diante dessa constatação histórica, ou até vivida, pode até perguntar como é que a sociedade ainda consegue se relacionar um com o outro. O ser humano, ele não consegue ser contrariado. Mesmo ele estando errado, o coração dele já se inflama. Porque, sabe, o coração do ser humano, existe um ego que tenta tomar conta e quer ser mais importante do que ele é. O egoísmo, ele nada mais é do que o pensar em si mesmo. O orgulho nada mais é do que o conceito exagerado de si mesmo. E a Bíblia diz um recado tão importante, tão taxativo, diz assim, que Deus, ele resiste ao orgulhoso. Isso é muito forte, porque resistir não é apenas ignorar, é lutar contra. Então Deus, ele vai de encontro a quem é orgulhoso. Mas o coração do ser humano é isso. É essa figura, sabe, complicada, intragável, difícil de se relacionar. Existe até um ditado popular, observando tudo isso que o ser humano é, que diz assim, cada cabeça é um mundo. De tão diferente um ser humano do outro. Ao mesmo tempo que isso é tão assombrosamente fantástico, isso também tem sido um motivo de desavença. No nosso polegar existe uma impressão digital que não existe ninguém no mundo igual. Isso significa que você de fato é único. De fato é alguém único nesse mundo, nessa terra. E que de fato, se você não procurar um propósito naquela particularidade que você é na terra, nada vai fazer sentido. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que mesmo sendo tão complicado, o Senhor Deus resolveu nos amar. Mesmo sendo tão difícil, o Senhor Deus resolveu nos amar. E olhe que isso aqui é muito mais complicado do que essa sentença que eu acabei de falar. Porque na verdade Deus, ele sabe tudo o que se passa no seu coração. Na verdade Deus observa todos os seus pensamentos. Convenhamos aqui entre a gente, se você conseguisse observar todos os pensamentos que se passou pela cabeça do seu irmão que está ao seu lado, certamente você não teria relação ou amizade com ele. Porque, sabe, a cabeça do homem pensa muita besteira, abobrinha, muita perversidade e muita atrocidade. Eu não estou falando que tudo que a gente pensa a gente vai cometer, graças a Deus que não é assim. Mas que passa muita besteira pela cabeça da gente, isso passa. Isso passa. Principalmente quando a gente é contrariado. Já parou para pensar a respeito de tantas guerras que existem no mundo, e a gente passa por um período até complicado de guerras? Já pensou eles se dando bem? Já imaginou eles sentando e entrando em acordo? Já pensou se todos os seres humanos começassem a se entender, a compreender? Porque assim, na nossa especificidade, na maneira de ser único, a cabeça do seu irmão é completamente diferente. O que resta para você é sentar e tentar compreender e respeitar e até se relacionar para ter um pouquinho de convivência. Mas Deus é o seguinte, Ele sabe tudo o que se passa no seu coração. Ele sabe os caminhos maus que você pensa. Ele sabe os pecados que você comete quando ninguém mais vê. Ele sabe o coração tão, obstinado para o mal que você tem. E mesmo assim, Ele escolheu ter um encontro com você. O fato é que o amor de Deus, Ele de fato é o vínculo perfeito. Não só o amor de Deus, o amor em si, Ele é o vínculo, o elo perfeito. Porque através do amor você pode compreender
a situação de quem está ao seu lado e mesmo assim conviver. E mesmo assim entender que o seu irmão ou qualquer pessoa próxima, o seu próximo, vamos dizer assim, ele é alvo do amor de Deus. Nesse mundo tão complicado, de tanta desavença que eu acabei de falar, as brigas, as discussões têm inflamado o nosso coração. E por vezes o nosso coração tem sido levado por essa rivalidade a não amar o nosso próximo. O exemplo mais claro que vem à minha mente agora é o exemplo político, por exemplo. Eu vi relatos de família, pais e filhos que não se falam por conta de política. Um pensa de uma forma, o outro pensa de uma forma, e ali eles, discussões, brigas, em relação familiar, amigos, famílias, quebraram as relações por conta de política. Por conta de esporte, como futebol ou qualquer outra rivalidade dentro do esporte. O ser humano sempre busca alguma forma para se dividir, para causar divisões. E a única solução para que isso possa ser quebrado, rompido e superado é o amor. Porque se eu olho para Deus e tão grande diferença entre mim e Ele, e mesmo assim Ele quis olhar para mim, me amar, se aproximar de mim, quando a Bíblia diz, mesmo ainda eu sendo pecador, mesmo eu ainda não tecendo pensamentos no meu coração de bondade para com Ele, mesmo assim Ele quis se aproximar de mim. Como o nosso Deus, nosso Pai, é o nosso exemplo máximo, o amor é o maior vínculo, elo que podemos ter. O amor não é só a prática de Deus, não é só uma virtude dele. A Bíblia deixa muito claro que Deus é o próprio amor. A essência do amor é Deus. Quem ama, está ali experimentando uma centelha de Deus. Então, de tão grande evidência, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, (12, 13 e 14). 12, 13 e 14, diz assim, Colossenses capítulo 3, (12, 13 e 14). Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas coisas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz com os outros. Também exorto para vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenadas. Console os desanimados e ampare os fracos, e sejam pacientes com todos. E aqui ele diz assim, grifando o importante para a gente, o 13: tenham essas pessoas em massa consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam entre vocês. De fato, o amor é o vínculo perfeito. Quando ele declara nesse texto, sobre tudo isso, revestivos do amor, eu li o errado. Eu li Tessalonicenses. Então vamos lá, Colossenses 3. E vocês tudo procurando, e eu olhava para o texto e disse, rapaz, já que falou no amor, vou citar aqui o amor. Vamos ler de novo.
Quer dizer, vou ler de novo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. E o 14, acima de tudo isso, porém, seja o amor que é o vínculo da perfeição. O amor como vínculo, o elo da perfeição. Quando o texto bíblico, em outra passagem, vai dizer assim, ó, suportar uns aos outros. Ele não está dizendo no sentido de aturar, como a gente bem declara, mas no sentido de dar suporte. Esse dar suporte ao outro, ele tem que ser movido por profundo amor, por profundo querer bem ao próximo. Se a gente for procurar na Bíblia a essência do amor, ou o que a Bíblia diz sobre o amor, a gente vai encontrar muita preciosidade. Vamos fazer esse exercício agora. Vamos passear por alguns textos que vai começar a destrinchar o que de fato é o amor bíblico, ou o que de fato a Bíblia quer dizer quando ele expressa a palavra amor. Primeiramente, um texto clássico. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. De 4 a 7. Ele diz assim, ó: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo o quê? Suporta. O amor é paciente, ele é bondoso, meu irmão. Ele não busca os seus próprios interesses. Eu sei que você, quando está aqui na igreja, imbuído de fé, queimando pelo Senhor, você está ávido a ser o advogado de Deus. A quem aí fora falar alguma coisa contra, você já municiado da sua palavra de Deus, você é ávido para defender quem Jesus é. Quem ataca a sua fé, você está ali já pronto. Você não pode ver uma postagem na rede social que contrarie isso, que você quer logo fazer um textão, quer logo ser o advogado de Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero dizer a você que Jesus Cristo não precisa de advogado. E convenhamos, se ele precisasse, não seria eu e você que advogaria por ele. Mas eu entendo que no seu coração você sente algo porque aquilo contraria a sua fé. E por contrariar a sua fé, suas emoções são mexidas. E você quer tomar as dores. Só que, primeiramente, você deve entender que as pessoas que estão aí sem Cristo, aquelas pessoas que estão perdidas, elas estão cegas. O que isso quer dizer? Como diz lá em Jonas, no último capítulo, eles não sabem discernir o que é certo do que é errado. Então, primeiramente, você tem um público-alvo por qual você quer falar, quer defender a Jesus Cristo, mas você precisa compreender que aquele que não está em Cristo, a visão dele está sendo comprometida pelo Deus desse século, diz a palavra de Deus lá em Coríntios. Então, você não pode se encoleirar no coração. A palavra que você deve soltar, a palavra que você deve proferir, ela deve ser uma palavra abalizada no amor. Por quê? Porque o amor é o vínculo, o elo e a união perfeita. Se a sua palavra não for em amor, é melhor você ficar calado. É melhor você não falar. Porque até a gente vai ver um texto aqui mais para frente.
até a divisão daquilo que fazer em mandamento, o amor ao próximo é envolvido. Não pode falar ou fazer ao outro aquilo que você não quer. Sabe qual é o grande problema da igreja? Muitas vezes é que a gente quer que as pessoas aí fora, eles tenham atitude de cristão, um coração de cristão, mas eles não são cristãos ainda. Então a palavra que você deve proferir é uma palavra evangelística em amor para ele. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se ele não tiver um despertar espiritual através do Espírito Santo de Deus, eles não vão compreender. A palavra do Senhor, ela tem que ser carregada do amor, e é isso que o Senhor Deus fez. O Senhor Deus olhou para a terra, ele viu que estava ruim, ele viu que estava difícil aqui embaixo, ele viu que sem ele nada daquilo ia se resolver. E o que é que ele fez? Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo. A palavra falada e divulgada, ela já veio falada há anos pela tradição dos judeus, a tradição do povo de Israel. Só que chega um momento da história que é para se cumprir as profecias passadas, mas de uma forma cabal, para revelar o coração e o amor de Deus, que Jesus Cristo veio. E esse amor, ele foi revelado não só em palavras, mas em pessoa, em atos, em ação. Existem pessoas aí fora que elas são tão difíceis, que às vezes as palavras não vão alcançar por si só, mas um coração embebecido do amor de Deus, em que esse amor que você se enche, ele é tão forte que vai ser expresso através das suas ações, em tudo que você faz, em tudo que você carrega. Qualquer ação, qualquer atividade vai ser carregada do amor, e essa atitude vai impactar aquele que está ao seu lado. O que eu quero dizer com isso é que o amor de Deus sendo vivenciado na terra, ele não pode ser um discurso demagogo e vazio. Ele tem que ser algo praticado e posto em prática por nós, por mim, por você. Então, ou seja, de nada adianta falar e não fazer. Você precisa falar e fazer. Você precisa ser o agente de Deus aqui na terra. E se Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo em amor pela terra, sua ação aqui na terra, ela deve ser completamente baseada e envolvida no amor de Deus. Você não pode dar passos longe do amor do Senhor. Você não pode fazer coisas distante do amor de Deus. É por isso que Deus enviou o seu Filho, demonstrando o amor a todos nós. Em Romanos 5, vamos abrir esse, Romanos 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, verso 8, ele vai dizer assim, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos errados, quando ainda era distante do coração de Deus. É muito difícil amar aquele que contraria a gente, sabe? A gente estava até falando ali um pouco antes do culto começar, a Emerson e a irmã Flávia ali, a gente estava falando que amar aquele que é próximo da gente é muito fácil eu amar vocês, que eu convivo. Agora imagine aquela pessoa que faz mal a algum parente seu, faz mal a você, faz mal à sociedade. Esse é um pouco mais complicado, não é mesmo? Aquele que você diz uma coisa e ele faz completamente ao contrário. Aquele que você zomba da sua cara, zomba das suas atitudes. Aquela peça boa lá do seu trabalho. Aquele vizinho que só faz incomodar você. Amar quem nós amamos é muito fácil.
Só que Deus, Ele é o exemplo máximo que temos. Certa vez, uma pessoa disse assim: ah, Cleferson, mas Deus é Deus. Ele é Deus, Ele consegue amar, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, não é mesmo? É ou não é? Cristo é o nosso alvo. Eu não posso me nivelar por ninguém menos do que o próprio Deus encarnado. Eu não posso ter como maior exemplo da minha vida ninguém menos do que o próprio Deus encarnado, quando a gente fala de amor. Ele é o nosso alvo. Por mais que os meus sentimentos estejam perturbados por alguma coisa, eu vou tentar até a última gota de suor do meu corpo obedecer ao que Ele tem falado, ao que Ele tem mandado. E eu creio que, eu estava até falando ali, eu oro para que o Senhor possa cuidar do meu coração, porque tem certas notícias que a gente vê aí fora, que desafiam o nosso amor cristão, sabe? Pessoas que cometem atrocidades de uma forma assim horrível, que eu fico pensando assim: se eu pego eu mato, se eu pego eu piso no pescoço. Mas eu sei que isso é minha natureza humana falando, porque é Cristo a essas pessoas que só veio para que está nessa terra e que faz o mal à torta e à direita, até para esses o Senhor morreu na cruz. Até eles foram alvos do amor de Deus. E por mais que as minhas emoções e as suas emoções estejam perturbadas por qualquer notícia, ele continua sendo alvo do amor de Deus. E a mensagem de salvação não foi confiada a ninguém, a não ser aqueles pelo qual entenderam, se converteram e que são testemunhas vivas da transformação do Senhor Jesus Cristo na vida, que é você e que sou eu. Então, meu irmão, é um desafio ou não é? É por isso que a fé, ela é praticada, exercitada. O amor de Deus também é exercitado. Você tem que praticar isso na sua vida. As suas ações nesse mundo devem refletir cada vez mais o amor de Deus. Se você não consegue agora, ore ao Senhor, porque você vai conseguir, amém? Se você está com dificuldade para perdoar alguém, sabe, para amar alguém, se chegar e falar do Evangelho, ore ao Senhor. Eu sei que Ele vai dar graça a você, e você vai conseguir. Por quê? Porque você foi alcançado por esse amor. Não existe ninguém alcançado por esse amor que não seja tocado por esse amor no coração. Conversão implica em transformação. Você foi transformado, é uma nova criatura, amém? Essa nova criatura é uma criatura não baseada por suas emoções aqui na terra, mas pela emoção que sai do coração de Deus para você. É por isso que o amor é incondicional. O amor de Deus, ele é sacrifício. O amor de Deus, ele é sacrifício. O amor ao próximo, ele é sacrificial. A gente deve exercitar isso. Mas esse amor, como a gente leu lá em Tessalonicenses, o amor que une todas as outras virtudes, a misericórdia, a bondade, a humildade, mansidão, como a gente acabou de ler lá em Colossenses, ele é o vínculo perfeito de cada virtude do nosso pensamento cristão. Sem amor é vazio. Sem amor de nada adianta. Sem amor é vão o trabalho do cristão, porque o amor é o vínculo perfeito. Vamos abrir mais um texto lá em Mateus. Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus 22, 37 até o 40. Ah, esse amor, o amor como vínculo perfeito. Olha o próprio Cristo falando: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento.
O segundo é semelhante a este, é amar o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos, eles dependem de toda a lei e os profetas. Grifo importante para o segundo mandamento, quando ele faz assim, ó: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é um grande desafio para nós como cristãos, é uma grande prática, como a gente acabou de ver, como a gente acabou de ler. Mas antes de tudo isso, ele é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Sabe, mandamento, você faz de tudo para obedecer. Amém? É um mandamento do Senhor. Às vezes você não vai nem compreender, mas você precisa obedecer. Às vezes você vai compreender depois, mas você precisa obedecer. Eu fico maravilhado quando um coração entende tanto esse versículo de amar ao próximo, ao ponto de perdoar alguém que fez alguma coisa ruim. Nos Estados Unidos, um camarada, ele entrou na igreja, uma das igrejas lá, e metralhou a igreja, matou várias pessoas da igreja. E lá ele foi a julgamento. E um filho de uma mulher que estava lá naquele culto e foi morta por ele, tomou a palavra no julgamento e expressou aquele assassino dizendo assim: eu perdoo você. E ele disse assim: às vezes eu penso o contrário disso, mas toda vez que eu fecho meu olho e oro a Deus, eu sinto uma grande vontade de perdoar. Nossa, entende agora como a relação com Deus muda quem você é, independente daquilo que você está pensando na sua cabeça. O mandamento dito pelo Senhor, ele é para ser vivido diariamente com o Senhor. Convenhamos, se você não tiver relação com Deus diária, dificilmente você vai assimilar as suas palavras, dificilmente você vai começar a seguir as palavras que Ele falou, porque você não tem relação. E se você não tem relação, aquilo não está sendo depositado no seu coração, você não está exercitando aquilo. Então é por isso que toda vez que a gente chega aqui na frente, a gente lê a palavra, e se essa palavra não ser a palavra, ele indica o caminho a ser seguido, e você precisa prosseguir nesse caminho. Não adianta você saber a direção e correr para o lado errado. Quando a Bíblia é chamada de bússola dos navegantes, é porque a bússola ela aponta para a direção que deve ser seguida. Você precisa ter relação com o Senhor no seu dia a dia. É preciso você estar em oração, é preciso você estar em leitura, para que você possa facilmente assimilar. E ali ele falou assim: quando eu fecho o olho e oro, eu sinto um forte desejo de perdoar você, por mais que os meus sentimentos digam o contrário. Isso aqui é muito forte. Isso aqui foi a maior pregação que aquele assassino recebeu. A maior pregação. Na mensagem estava incutida assim, ó: existe, veja só como isso é muito bonito. Existe uma mensagem maior do que aquele homem que falou. Por quê? Ele está submetido a uma palavra que os sentimentos dele está dizendo ao contrário, mas mesmo assim ele está pronunciando isso, dizendo aquilo que é verdade na vida dele. Então existe uma mensagem, e ele falou que toda vez que ele ora ao Senhor, ele tem vontade de perdoar. Então significa que existe um ser superior, um Deus lá em cima, sabe, que ele tem uma palavra que pode perdoar até assassinos. Aquilo ali foi a maior pregação que aquele homem recebeu. Agora já pensou você e eu, nesse mundo, municiado desse sentimento no coração? É como se essa mensagem estivesse sendo carregada por cada um de vocês aqui, lá e fora. Então nem importa se você quer defender o Evangelho ou não. O que vai importar, na verdade, é se você está vivendo o Evangelho ou não. Porque não importa você fazer um textão em rede social, se você não está vivendo aquilo diariamente da sua relação com as pessoas. Então na hora de você querer advogar para Deus, você tem que ser, sabe, você tem que dizer assim: será que eu estou na capacidade para fazer isso?
Será que a minha vida reflete isso? Você não precisa advogar, você precisa ser testemunha de Deus. Sereis testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sabe que para ser testemunha de Deus, é preciso um poder do alto, chamado Espírito Santo. Os discípulos, eles não podiam sair daquele lugar antes que viesse o Espírito Santo de Deus sobre eles. E quando o Espírito Santo veio, a mensagem foi: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Então, quando você vai falar alguma coisa sem a inspiração do Espírito Santo, vai sair muita besteira. Toda vez que alguém da igreja, seja crente, pastor ou qualquer um, abre a boca para defender o Evangelho ou alguma causa da igreja sem a inspiração do Espírito Santo, ele vai estar causando uma confusão, uma divisão, vai estar causando uma guerra. É por isso que quanto mais a gente conhece, menos a gente fala. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente fala. Porque quando a gente falar, vai ser certeiro e vai ser bem objetivo. Eu já quis ganhar muita discussão. Eu fui um crente chato. Eu procurava quem queria debater comigo. Se tinha um ateuzinho assim, ó, eu já colava nele, porque eu entrava em discussão. Eu tinha livros e mais livros. Eu me municiava de pensamento racional, sabe? Livros e mais livros de apologética, que é a defesa da fé, são muito importantes, mas não no sentido que eu estava fazendo. E toda vez que eu via alguém que contrariava a igreja, contrariava o Evangelho, ou era um neoateu ou ateu, eu já colava junto, porque eu queria discutir, debater, eu queria provar o meu ponto para ele. Eu queria ganhar a discussão. E eu ganhei muitas discussões, mas perdi muitos corações nessas discussões. Eu ganhava a discussão, mas aquele coração se fechava para o Evangelho, porque a única coisa que ele conhecia da igreja era um crente raivoso defendendo o seu Evangelho, defendendo o Evangelho com argumentos racionais, com sofismas, com estratégias de debates e tudo mais. Eu fazia o jogo para pegar ele nas contradições. É muito fácil você fazer isso com uma pessoa. E ali, naquele afã de ganhar o debate, eu perdia corações. De que adianta, meu irmão, você ganhar o debate? Se suas palavras não são de amor, você acaba perdendo os corações. Então, toda vez que você está lá na sua escola, está lá na sua rede social, está lá no seu trabalho, nos seus vizinhos, e alguém vir, sabe, até encolerado, desbravejando alguma coisa contra o Evangelho, contra o Senhor Deus, não seja muito apressado a responder, sabe? Não seja muito ávido a querer defender o Evangelho. Busque sabedoria do Senhor de como transmitir a melhor maneira, em amor, para que possa atingir aquele coração, sabe? É fato que você precisa saber aquilo que você crê, amém? Você precisa estar bem fundamentado no Evangelho. A Bíblia diz que aquele que está firme sobre a rocha, pode vir tempestades, não vai abalar, não vai tirar você do lugar. Uma fé firme é preciso para você enfrentar esse mundo, sabe? Você precisa saber aquilo que você crê, você precisa saber o Deus que você serve, você precisa de conhecimento, você precisa da Bíblia, sabe? Mas isso não pode servir de desculpa para você querer destruir alguma pessoa e algum tipo de argumento. Mas eu e você tem que olhar esse amor de Deus derramado sobre nós e dizer assim: Senhor, como o Senhor ganhou a humanidade, eu quero ganhar pessoas para o Senhor através desse amor. Como é que eu posso impactar o meu redor com esse amor? Talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas. Talvez a gente esteja fazendo as perguntas, sabe, erradas.
a respeito disso. E como é esse amor na prática? Vamos abrir 1 João. 1 João 4, 7 a 12. 1 João, fica lá perto do Apocalipse. 1 João 4, 7 a 12. Vamos ler a Bíblia. Esse trecho diz aqui, ó, Deus é amor. Vamos ler. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Nisso é manifestado o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, quando ele fala que aperfeiçoado, está no sentido de ele vai crescer no seu coração, amém? Como é que o amor cresce no meu coração? Quando a gente ama, quando a gente põe em prática esse amor. Toda vez que o meu coração é movido de compaixão a amar os outros, eu estou aperfeiçoando o amor no meu coração. Vamos abrir lá também Efésios 4, abra sua Bíblia aí. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade, o Espírito no vínculo da paz. É até o 3. Interessante quando ele fala aqui, ó, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade e o Espírito Santo. Toda vez que a gente fala em preservar, existe um esforço nesse texto, preservar, nessa palavra, embutido nela, existe um esforço para que isso aconteça. Preservar é no sentido de você cuidar e manter aquele lugar. O preservar é dizer assim, ó, eu preciso fazer com que o ambiente continue sendo um ambiente em amor, em que a gente suporte um ao outro. Isso quer dizer que existe um trabalho contínuo, meu e seu, para que a atmosfera de amor continue. Então ele não é um ato isolado, ele não é o de ontem, não é o de amanhã, é o de ontem, amanhã e o de hoje. Eu preciso trabalhar para que esse ambiente continue sendo preservado em amor, para que a gente possa suportar uns aos outros e manter esse vínculo de união. Vamos lá para Mateus 5, versículo 44. Mateus 5, Mateus 5,44 diz assim, ó, eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês. Pode não parecer, mas esse versículo ele é muito transformador, eu diria até revolucionário. Isso aqui para mim era mais comum, eu sempre ouvi isso na igreja.
que a gente deve amar os inimigos. Desde a minha adolescência, quando eu me converti, eu escutava esse texto. E para mim isso aí era um ponto bem pacífico, que a gente deve amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas isso aí fora é revolucionário. As pessoas, eles não estão nem aí para isso. É impressionante como um país que se diz até cristão não entende esse versículo. Uma vez eu me deparei numa postagem na rede social em que uma pessoa, um cristão, soltou esse versículo. E aí uma pessoa comentou abaixo dizendo assim, ó: como é que eu vou amar um racista? Aquele que é contra a minha espécie, aquele que é contra a minha cor, aquele que quer que eu seja exterminado. E ali começou-se uma discussão em pessoas dizendo assim: é verdade, como é que eu posso amar uma pessoa desse jeito? E ali pessoas defendendo também: é sério, é verdade, mas a gente tem que fazer isso, porque o ciclo de ódio vai se perpetuar e tudo mais. E todo mundo tinha vários argumentos, e eu passei um bom tempo ali olhando aqueles argumentos e pensando: realmente as pessoas aí fora, eles não entendem verdades espirituais. Porque convenhamos, é loucura você amar os inimigos e orar pelaquele que persegue vocês, é ou não é? É loucura, eles não vão entender isso. Como é que você vai orar por aquele que está, sendo algoz do seu povo? Até para a igreja isso é difícil. Quando Jonas foi chamado para pegar em Nínive, ele não quis ir, porque o povo assírio matava o povo hebreu. O profeta de Deus, ele não quis ir, porque ele não quis amar os inimigos dele. E eu já preguei a respeito disso aqui. Você sabe que no final da história, ele ainda vai lá para um lugar alto, esperando a destruição daquele povo. Então, se até para a igreja, se até para o povo de Deus, esse versículo de amar os inimigos, ele é tão difícil de ser compreendido em sua totalidade e nas suas nuances, imagine para quem é aí de fora. Eles não vão compreender. Agora, sabe o que eles vão compreender? A sua atitude, muito mais fácil do que uma palavra que você pode soltar. Quando aquela pessoa lá, filha de uma pessoa que morreu, chega para o assassino e diz assim: eu perdoo você. Ele pode não entender, mas ele vai ver aquele gesto como um gesto nobre. Aquilo ali vai contradizer aquilo que ele acredita. Aquilo ali vai impactar o coração das pessoas. Aquilo ali vai dizer, é por isso que tem um ditado que diz: uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Diante de tão grande explanação dos textos bíblicos e de tudo aquilo que eu falei, de uma coisa eu queria que vocês saíssem aqui. Vocês precisam, nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Você tem que sair daqui sendo um agente de Deus na terra. O seu coração deve exalar o amor de Deus pelos povos que ainda não se converteram, por aqueles que são difíceis de coração, difíceis de compreender, por aqueles que são, excluídos da sociedade, aqueles que estão encarcerados em prisões. Alguém precisa amá-los. Alguém precisa em uma atitude aqui, ações humanas, atitudes, expressar o que Deus disse em palavras aqui. Eles precisam ver isso gravado no seu coração e no meu coração, através daquilo que nós fazemos, amém? Eu sei que nós precisamos e sempre temos algo a melhorar, é ou não é? Ninguém aqui é perfeito. Eu garanto que se você fosse perfeito, você seria como Elias, levado ao céu. Se você fosse perfeito, você seria como Enoque, levado aos céus. E eu sei que você precisa, assim como eu, melhorar em muitos pontos. Mas eu queria que você ficasse de pé agora e vocês fizessem uma oração sincera com o Senhor Deus agora. Enquanto o pessoal do louvor vem aqui para frente e se prepara,
Eu queria que você desafiasse o seu coração agora. Eu queria que você fechasse o seu olho e orasse ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu sei que o meu coração é difícil e que nem sempre eu amo como se deveria amar. Eu faço aquilo que o Senhor está falando na sua palavra como deveria fazer. Eu queria que você desafiasse. Eu queria que você assumisse compromisso com o Senhor agora, dizendo assim: Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor de amar mais, de demonstrar através das minhas ações o teu amor nesse mundo. Eu queria que você pedisse ao Senhor situações durante essa próxima semana, para que você possa, mostrar esse amor de Deus. Peça a Deus para que possa situações acontecer, para que você possa testemunhar desse amor através das suas ações. Peça a Deus para que algo possa acontecer, para que você possa ser esse agente de amor no mundo. Peça a Deus para que a sua vida possa impactar positivamente aqueles que estão ao redor. Eu sei que às vezes você está tão inserido no contexto, é tão antigo naquele lugar, que você fica pensando que sua mensagem já não vai alcançar ninguém, lá do seu trabalho, da sua escola, dos seus colegas. Não, ele me conhece faz tempo, eu brinco muito com ele, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que ele é um alvo do amor de Deus, e que você é um agente do amor de Deus. E que o vínculo perfeito dessa união entre o agente de Deus e o alvo de Deus é o amor. Ele é o elo perfeito, é o vínculo perfeito. Peça a Deus que uma situação possa acontecer para que você possa demonstrar esse amor, para que você possa perseguir isso. Desafie você e seu coração. Senhor, dá criatividade a eles, para que eles possam desenvolver atitudes que busquem o amor.